E aí, pessoal, continuamos então nosso estudo na geometria plana, começando hoje a falar de polígonos, então, que vai ser o que vai ocupar a gente até o final desse conteúdo. Então, hoje a gente entra em polígonos, nós vamos definir o que é um polígono, falar de diagonais, ângulos internos, ângulos externos. No vídeo seguinte, a gente vai falar especificamente de triângulos, então, nós vamos falar do Teorema de Pitágoras, das razões trigonométricas, um pouquinho sobre lei dos cossenos. E no último vídeo nós vamos falar especificamente de áreas de polígonos, então nós vamos falar da área do quadrado, do retângulo, a área do triângulo e algumas fórmulas específicas, hexágono e tudo mais, que a gente vai precisar no conteúdo seguinte, que vai ser geometria espacial, que a gente vai aplicar tudo isso para calcular áreas de sólidos e volumes de sólidos também. Então vocês já devem ter visto alguma figura assim. Isso é o chamado vitral em 4K aqui na imagem. Ele é composto de diversas peças coloridas com formas de figuras geométricas. Então, observe especialmente aqui que o contorno de cada uma das figuras é definido apenas por segmentos de retas. Então, todo o contorno dessas figurinhas, eles são retinhos. Não tem nada curva aqui, apesar do meu desenho ter ficado curvo. Toda a voltinha aqui dessas figuras, todo o contorno delas são formados por segmentos de retas, por retas mesmo. Tá? Então, e eles formam o que a gente chama de linha poligonal, porque são retas, né? Eles vão formar polígono, fechada e simples. Uma linha poligonal fechada e simples, com sua região interna, então aqui pintadinho dentro, né? Com a sua área interna, determina uma figura geométrica plana chamada de polígono. Então, o que são polígonos? São figuras geométricas que são formadas apenas por segmentos de retas, ou seja, o seu contorno é todo retinho, e eles são fechados, ou seja, não é aberto, porque é fechado não é aberto, óbvio, e que vai ser começado e acabado no mesmo ponto. Então, por exemplo, esse amarelo aqui, ó, ele começa aqui, ele vem, e acaba aqui no mesmo ponto onde ele começou. Tá? Aqui são retinhas, tá? Não é circunferência. Então, isso que significa ser uma linha poligonal fechada e simples. Sabendo então agora o que são polígonos, a gente começa a diferenciar eles. A primeira diferenciação que nós fazemos é se o polígono ele é convexo ou se ele é não convexo. A ideia de polígonos convexos ele vem dessa definição aqui, que diz que se nós unirmos dois pontos quaisquer da região interna, ou seja, dentro desse polígono, e obtivermos um segmento todo contido nessa região, o polígono será convexo. Ou seja, se eu pegar quaisquer dois pontos aqui dentro dele e unir por um segmento, esse segmento vai ficar todo dentro do polígono. Ele não sai em momento nenhum. Vocês podem pegar qualquer dois pontinhos aqui, ele não vai sair nunca daqui de dentro. Se esse segmento sair daqui de dentro, ele é o não convexo. Notem que aqui, por exemplo, eu posso pegar um segmento que ele não sai, mas sempre vai ter pelo menos um ou mais segmentos que eles vão sair. Ó, eles passam aqui fora, aqui eles passam aqui fora, aqui eles passam aqui por fora. Tá? Então, vai existir algum segmento, ele é chamado de não convexo. Se todos estiverem dentro, ele é chamado de convexo. Em geral, a gente vai ficar mais nos convexos, tá? Que eles são os que a gente normalmente vai conseguir calcular melhor a área e tudo mais. Então, sabendo que é um polígono, e agora sabendo diferenciar o que é um polígono convexo e não convexo, a gente vai dizer quais são os elementos desse polígono. Então, a primeira coisa, ele é formado pelos lados, que são exatamente os segmentos que vão formar esse polígono. Então, aqui, ó, de A até B,
o segmento que vem de B até C, o segmento CD, o segmento DE e o segmento EA. São os lados deste pentágono que está aqui. Então, os lados são os segmentos que vão formar a figura. Depois a gente tem os vértices. Os vértices são os pontinhos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. São exatamente aonde os lados se encontram. Então, aqui eu tenho encontro do lado EA com o lado AB. Eles se encontram aqui nesse ponto. Este ponto é chamado de vértice. Além disso, nós temos as diagonais, que aqui estão de amarelo. As diagonais são os segmentos que vão vir de um ponto até de um vértice até outro vértice, só que esse vértice não pode ser consecutivo, ou seja, ele não pode estar exatamente do lado. Por exemplo, aqui desse ponto A, vai ser diagonal quando vir até o C, e vai ser diagonal quando vir até o D. Não vai ser diagonal quando vir até o B, porque o B ele está consecutivo, ele está aqui do lado, e o E também não. O ponto B, ele vai formar diagonal com o E, que está aqui, e com o D, que está aqui. Ele não forma diagonal com o C nem com o A, porque eles são consecutivos. Tá? Então, a diagonal vai de um vértice até os outros e não consecutivos. E aí, claro, de todos. Então, o C vai formar diagonal com o A e com o E, o D vai formar diagonal com o B e com o A, o E com o B e com o C. São todas essas retinhas amarelas aqui, são as diagonais. Depois aqui a gente tem os ângulos internos, ou seja, os ângulos de dentro, que são aqui os ângulos formados pelos lados, né? Então aqui eu tenho um segmento, aqui eu tenho outro segmento, como a gente já viu, eles vão ter uma abertura aqui, e essa abertura aqui vai ser um ângulo. Mesma coisa aqui. Aqui a gente tem um segmento, aqui tem outro segmento, aqui eles vão formar uma abertura, que é o ângulo. Tá? Então, ele vai ter 5 vértices, nesse caso aqui, 5 ângulos, cada vértice dele vai determinar um ângulo. E aí, na sequência, a gente vai aprender a calcular o tamanho desse ângulo e tudo mais. E, por fim, a gente tem também o ângulo externo, que é um ângulo fora desse polígono. O que vai ser o ângulo externo? Eu vou prolongar esses lados, então vejam que aqui eu estou prolongando esse lado aqui, está aqui de pontilhado o prolongamento, fora. Tá? Como você sabe que é para esse lado? Podia ser para o outro lado aqui também, só que aí todos iam ter que ser aqui para o outro lado, e aí ia dar a mesma medida. Tá? Ia dar esse mesmo ângulo aqui, que vão ser ângulos opostos pelo vértice, vão dar a mesma medida. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, o lado aqui é indiferente, só que tem que ser todos para o mesmo lado. Então, feito esse prolongamento, vejam que aqui vai formar um ângulo do polígono com o prolongamento, aqui, né? Aqui está o lado do polígono, aqui está o pontilhado do prolongamento, então aqui está o ângulo. Aqui está o polígono, aqui está o pontilhado, aqui está o ângulo. Aqui está o polígono, aqui está o pontilhado, aqui está o ângulo, ângulo, ângulo. Então, esses ângulos são chamados ângulos externos, a gente vai aprender também a calcular eles, a soma deles e calcular cada um deles separados. Então, esses aqui são os elementos que formam um polígono. Bom, então, com relação a esses elementos, a primeira aplicação deles é classificar, dar o nome ao polígono. O polígono ele é classificado e, por consequência, nomeado de acordo com o número de lados que ele tiver. Então, aqui a gente tem uma relação. 3 lados é triângulo, 4 lados é quadrilátero. Claro que daí o quadrilátero ele vai se abrir em paralelogramo, né? Paralelogramo vai se abrir em quadrado, retângulo, mas isso fica para depois. Então, tem 4 lados, é quadrilátero. Independentemente se ele for um quadrado, um retângulo, ele é um quadrilátero. 5 lados é um pentágono, 6 lados é um hexágono, heptágono, octógono, eneágono, e assim por diante. Então aqui está a relação, não precisa, isso aqui, tá, se decora até, sei lá, o do 10, mais ou menos, tá? Aí chama prefixo, né? Hexa 6, hepta 7, octo 8, ênea 9, deca 10, 1D 11. 2000 anos depois. Então, ok.
Agora a gente começa a fazer continhas. Então, primeira coisa que a gente se lembra aqui é o perímetro, né, de um polígono. Então, lembrando, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, aqui nós temos um exemplo de um triângulo, cujos lados medem 3, 4 e 5. Para eu calcular o perímetro dele, eu vou pegar e somar todos os ladinhos dele. Então, 3 mais 4 mais 5 está aqui, que dá 12. Portanto, o perímetro dele é de 12 centímetros, ou seja, toda a medida aqui dele, se eu fosse, sei lá, colocar uma cerca aqui nele, seria uma cerca de 12 centímetros para o meu hamster não sair de dentro dele, sei lá. Então, aqui a questão 1, entre as figuras abaixo determine que são polígonos, então nós vimos que um polígono ele tem que ser formado por uma linha poligonal fechada e simples, ou seja, fechado, que seja uma figura fechada, claro, formada com sua área de dentro. Então, linha poligonal fechada e simples, ou seja, começar e acabar no mesmo ponto e não pode ser aberta, né? Então, aqui o A, sim, ele é uma linha poligonal, porque seus lados são todos retinhos, começou e acabou no mesmo ponto, então sim. A letra B não, porque a gente tem esse lado aqui que ele é curvo, né? Não é uma reta, então não. A letra C, aqui está aberto, então não. A letra D está curvo, então não. A letra E, todos os ladinhos são retos. Fiz o contorno aqui, começou e acabou no mesmo ponto, sim. E a letra F aqui está aberto, né? Então, não. Simples assim. 2. Classifique cada polígono em convexo ou não convexo. Então, lembrando, ele será convexo se eu fizer qualquer segmento que eu fizer nele ficar todo dentro dele, e será não convexo se o segmento sair dele. Então, por exemplo, aqui. O segmento sai dele aqui, né? Então, aqui na letra A, ele é convexo, né? Porque... Vou refazer isso aqui, que ficou estranho. Questão 2, então, classifica cada polígono como convexo ou não convexo. Lembrando, ele vai ser convexo se todo segmento que eu fizer ficar totalmente incluso dentro do polígono. Ele será não convexo se esse segmento sair em algum momento do polígono. Então, na letra A, ele é convexo, porque todo segmento que eu fizer vai ficar aqui dentro, não tenho como fazer um segmento fora dele. Na letra B, também é convexo, todo segmento que eu fizer fica dentro aqui dele, então convexo. Letra C, vejam aqui, saiu, não convexo. E letra D, vejam aqui, saiu, não convexo. Certo? Ó, questão 5, determine o perímetro de um hexágono regular, cujos lados medem 12 centímetros. Então, perímetro, soma de todos os lados. Hexágono, 6 lados. Regular, não falei disso ainda, eu vou falar agora. Sempre que aparecer a palavra regular, significa todos os lados de mesma medida, ok? Então, apareceu a palavrinha não sei o que regular, todos os lados dessa figura vão ter a mesma medida, os lados medem 12 centímetros. Então, nós temos aqui um hexágono, cujo todos os lados medem 12. Soma de todos os lados vai ser 6 vezes 12, né? O que dá 72. Ou eu posso fazer 12 mais 12 mais 12 mais 12 Uma hora depois. mais 12 mais 12. Isso aqui também vai dar 72. Tá? Colocar ali 2000 anos depois. Então, 72. Ok. Feito isso, então agora a gente entra aqui nas diagonais de um polígono. Então, lembrando, a diagonal é aquele segmento que vem de um vértice até outro vértice que não seja consecutivo, ou seja, que não esteja logo na sequência dele. Então, aqui a gente tem um quadrilátero que terá duas diagonais.
um heptágono, hepta, 7 lados, terá 14 diagonais, e o decágono aqui que terá 35 diagonais, deca 10, né? Então 10 lados. Então aqui, verifique o número de diagonais, parte de um único vértice não é o mesmo em cada caso. Então, dependendo do tamanho desse polígono, vai ter mais diagonais saindo. Por exemplo, aqui eu tenho 7 lados, cada um. Ele sempre vai ser adjacente, ele sempre vai ser consecutivo a 2. Ó, esse que eu pintei de vermelho vai ser consecutivo a esse aqui e a esse vértice aqui. Tirando esses dois, ele vai sair diagonal para todos os outros vértices. Então, aqui, ele é consecutivo a esse aqui e esse aqui. A todos os outros 7 ladinhos aqui vão sair diagonais dele. Então, claro, quanto maior o polígono, maior vai ser o número de diagonais que eu vou ter. A pergunta é, quantas? Essa é a pergunta que a gente se faz. Não. Então, quantas aqui tem a dedução, pause aí o vídeo para ler e tudo mais. O número de diagonais vai ser dado por essa fórmula aqui. O número de diagonais é igual ao número de lados, vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Por que menos 3? Porque, olhem aqui o que a gente falou, ele nunca vai ter uma diagonal saindo dele para ir para ele mesmo, então eu tiro ele. Ele nunca vai ter uma diagonal indo para o da direita e indo para o da esquerda. Então eu estou descartando sempre 3 vértices, né? Daí ele manda para todos os outros. Então, por exemplo, aqui era 10, ele manda para 7. Não manda para ele mesmo nem para esses dois. Por que eu divido por 2? Porque se eu não fizer isso, por exemplo, vamos dar um nome aqui para A e aqui para C. Eu tenho uma diagonal de A para C, e se eu tiver uma diagonal de C para A, vai ser a mesma coisa, né? É o mesmo segmento. Então, se eu não dividir por 2, nós vamos estar contando esse segmento 2 vezes. Por isso que a gente divide por 2, por isso que a fórmula fica assim. Então, n vezes n menos 3 dividido por 2. Então, aqui de direto a gente tem umas aplicações. Então, vamos escrever a fórmula aqui em cima para a gente não se esquecer. Então, determine o número de diagonais de um polígono de 5 lados. 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Isso aqui dá 5 vezes 2 dividido por 2, dá 5 diagonais. Esse 2 cancela com esse 2. De 9. 9 vezes 9 menos 3 dividido por 2. Vai ficar 9 vezes 6 dividido por 2. 9 vezes 6 é 54. 54 dividido por 2, 27. De 15. 15 vezes 15 menos 3 dividido por 2. Então, vejam que é só trocar o n pelo número de lados. Vai ficar 15 vezes 12 dividido por 2. Aqui, vamos fazer essa simplificação aqui antes. O 12 pelo 2 sobra 6. 15 vezes 6 dá 90. E aqui de 20. 20 vezes 20 menos 3 dividido por 2. Isso aqui é 20 vezes 17. Já vamos cancelar aqui esse 2 com esse 20, sobra 10. 170 diagonais. Tá? Então, pessoal, direto, fórmula, troca n pelo número de lados, deu. 2. Quantas diagonais tem um dodecágono? Dodecágono, 12 lados. Só pegar e trocar o n por 12. Então, 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. Isso aqui vai ficar 12 vezes 9 sobre 2. Eu vou cancelar esse 2 com esse 12 aqui, que vai sobrar 6, né? Dividir por 2. 6 vezes 9, 54 diagonais. Então, 54. E a 3, em um polígono, o número de diagonais é igual ao quádruplo do número de lados. Quantos lados tem esse polígono? O número de diagonais será dado pela fórmula n menos 3 sobre 2, e o número de lados é n. Ou seja, 4 vezes o número de lados, 4n,
é igual ao número de diagonais. Tá? O número de diagonais é igual ao quadro, 4 vezes o número de lados. Simples em informar, a gente vai cair numa equação de segundo grau aqui. No, God! No, God, please, no! 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 Mas que é bem tranquila de resolver. Então, eu vou multiplicar esse 2 aqui, eu vou ficar com 8n. Aqui a gente faz a distributiva. N quadrado menos 3n, certo? Então, nós ficamos com n quadrado menos 11n igual a zero. Podes fazer isso usando Bhaskara. Eu vou fazer aqui com fatoração, então nós vamos ficar com n menos 11 igual a zero. Eu coloco esse n aqui em evidência, aqui sobra n, aqui sobra 11. E daqui a gente conclui que n igual a zero, ou n menos 11 igual a zero. Aí aqui a gente testa os dois. Ou seja, n igual a 11. Não faz sentido eu ter um polígono de 0 lados, então eu descarto aqui, portanto, 11 lados. É a resposta. Não consigo resolver desse jeito. Pega aqui a equação, faz Bhaskara, A igual a 1, B igual a menos 11, C igual a 0, faz blá 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 aqui, tu vai chegar em x1 igual a 0, x2 igual a 11, esse 0 tu descarta, porque não faz sentido ter 0, então resultado 11 lados. Tá? Só se lembrar, daí faz aqui a equação, né? Tá, vou colocar aqui, pelo menos a equação. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Aí primeiro vocês calculam delta, que é b quadrado, menos 4ac. Isso é conteúdo anterior que a gente viu no mês passado. Então, tá aqui, vocês vão chegar nesses dois resultados, o resultado é 11. Então, simplesmente aplicação de fórmula ali antes, pode ser que dê uma complicadinha que nem esse último, aí a gente tem que usar outras ferramentas para resolver, mas é aplicação de fórmula simples. E finalizando aqui, então, a gente fala agora sobre ângulos internos e ângulos externos. Ângulo interno fica dentro, ângulo externo fica fora. Tá bom? Então, a soma das medidas dos ângulos internos. Ou seja, quanto vai ser eu pegar todos os ângulos de dentro e fazer a soma e ver qual vai dar a medida total. Quando for triângulo, isso já é um fato que a gente aprende no ensino fundamental, mas que é sempre bom relembrar, essa medida será de 180 graus. Então, todo triângulo, se eu pegar todos os ângulos de dentro dele e somar, vai dar 180 graus. Mas a gente não quer saber só de triângulo, a gente quer saber de várias figuras, né? Então a gente usa esse fato do triângulo que a gente já sabe, o que a gente faz? A gente divide os nossos polígonos em triângulos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polígono de 5 lados. Eu consigo dividir ele exatamente em 3 triângulos. Então vamos guardar isso aqui, 5 lados, 3 triângulos. Aqui esse é um polígono de 6 lados, eu consigo dividir ele em 4 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. Aqui de 7 lados eu consigo dividir ele em 5 triângulos. Ou seja, eu sempre consigo dividir o meu polígono em 2 triângulos a menos que o número de lados. Se eram 5 lados, 3. Se eram 6 lados, 4. Se eram 7 lados, 5. Como cada triângulo, a gente viu aqui no slide anterior que é 180 graus, então eu vou pegar esses triângulos aqui e vou multiplicar por 180. Vezes 180, vezes 180. Se eu generalizar isso em fórmula, fica aqui que a soma dos ângulos internos vai ser n menos 2, ou seja, o número de lados menos 2, que vai ser a quantidade de triângulos que a gente vai conseguir formar, vezes 180 graus. Então, exemplo, determine a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono. Hexágono, 6 lados, né? Fórmula, n menos 2 vezes 180, soma dos ângulos internos, 6 menos 2 vezes 180, 4 vezes 180, isso aqui vai dar
é 400, 4 vezes 8, 32, então vai dar 720 graus. E aqui, a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 900. Qual é esse polígono? Ou seja, a soma dos ângulos internos é 900. Vou colocar aqui a fórmula, n menos 2 vezes 180 é 900. Dividir por 180, né? N menos 2 igual a 900 dividido por 180. Essa divisão aqui vai dar 5. Então, n igual a 5 mais 2. N igual a 7. Ele não quer saber o número de lados, ele quer saber o nome desse polígono. Ele tem 7, aí a gente volta lá na nossa tabelinha dos polígonos para ver qual é o nome desse polígono de 7 lados. E a gente vai ver que ele é um heptágono. Aqui, heptágono. Então, vamos voltar lá e escrever heptágono. Heptágono. Tá aqui. Bom, os ângulos externos é fácil, os ângulos externos sempre serão 360 graus. Tá? Então, aqui tem um exemplo, ele fez os ângulos externos, recortou, juntou tudo, vai dar sempre uma circunferência completa. Então, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono vai dar sempre 360 graus, independente da quantidade de lados. Então, só lembrando, nós vimos que a medida do ângulo interno dele será dado por essa fórmula aqui, n menos 2 vezes 180, então, interno, n menos 2 vezes 180, externo, sempre 360. Tá? Só que, agora acontece assim, se eu quiser saber a medida de um ângulo interno, não a soma deles, claro, de um polígono regular, que daí todos vão ter a mesma medida. Então, se eu quiser saber a medida de um, eu vou pegar a medida total e vou dividir pelo número de lados. Então, que é o que fica aqui, ângulo interno é n menos 2 vezes 180, que é a mesma forma da soma dos ângulos internos, só que aqui a gente divide pelo número de lados para saber a medida de um ângulo interno. Se eu quiser saber a medida de um ângulo externo, eu vou pegar o 360 e vou dividir pelo número de lados. Então, está aqui a medida do ângulo externo, 360 sobre n. É importante que vocês façam um resuminho com essas fórmulas para ter do lado quando forem fazer a lista, para não precisar ficar voltando slide, escreve num papelzinho ali, deixa do lado, e daí só escreve n é o número de lados para vocês saberem o que é n. Então, exemplos. Determinar a medida do ângulo interno e ângulo externo de um decágono regular. Decágono deca 10. Ele quer saber a medida do ângulo externo, ele não quer a soma, ele quer a medida do ângulo externo. Então, está aqui do ângulo interno e externo. Então, está aqui a fórmula. Interno será n menos 2 vezes 180 sobre n. Então, aqui eu vou trocar o n por 10. Isso aqui dá 8 vezes 180 sobre 10. Eu posso simplificar esse 10 com 180, sobra 18, então fica 8 vezes 18. 8 vezes 18 dá 80 mais 74, 144. E o ângulo externo será 360 dividido por 10, porque 10 é o número de lados. Deixa eu escrever a fórmula antes. Então, 360 dividido por n. Aqui o n é 10. Então, 360 dividido por 10, 36 graus. Determinar quantos lados tem um polígono regular cujo ângulo interno mede 108 graus. Ângulo interno, 108 graus. Vamos colocar aqui a fórmula. É igual a 108. Só resolver essa equação, então multiplica esse n lá. N menos 2 vezes 180 é igual a 108n. Aqui faz a distributiva, então 180n menos 360 é igual a 108n. Letra para um lado, número para o outro.
180n menos 108n é igual a 360. Aqui nós ficamos com 72n, 360. Então, vou acabar aqui no cantinho. N é igual a 360, meio fora, mas tudo bem. Dividido por 72, igual a 5. Então, ele tem 5 lados. Então, aqui agora a gente está quase acabando. A gente tem aqui, acho que são 5 ou 6 exercícios, só bem tranquilos. 7 exercícios bem tranquilos. Putz, estou lascado. Então, questão 1. Determine a soma das medidas dos ângulos internos, n menos 2 vezes 180, né? Soma dos ângulos internos. Então, aplicar em cada um deles. Então, quadrilátero são 4 lados. Então, nós vamos ficar com 4 menos 2 vezes 180. Isso aqui dá 2 vezes 180, que dá 360. N é ágono, N é 9, né? Então, N aqui é 9. 9 menos 2 é 180. Isso aqui dá 7 vezes 180. 7 vezes 180 dá 1.260 graus. Então, 1.260 graus. Um decágono, 11 lados, 2 vezes 180. Então, dá 9 vezes 180. Isso aqui vai dar 9 vezes 180, 1.620 graus. E, letra D, icoságono, se voltar lá na tabelinha, icoságono, 20 lados. 20 vezes 2, menos 2 vezes 180, isso aqui fica 18 vezes 180, 18 vezes 100 vezes 180, 3.240 graus. Então, direto aplicação da fórmula, sem nenhum segredo. Indique o nome do polígono cuja soma das medidas dos ângulos internos é exatamente o contrário do que a gente fez antes. Aqui a gente sabia o número de lados, aqui a gente quer a medida. Então, eu vou fazer a fórmula aqui igual à medida que eu tenho em cada um deles. Então, aqui nós vamos ficar com n-2 igual a 1080, que não é a placa de vídeo, dividido por 180. 1080 dividido por 180. Dá 6. Então, n menos 2 igual a 6, n igual a 8. Aqui tem 8 lados, ele quer o nome, 8 lados, octógono, né? Próximo, 1980. N menos 2 vezes 180 igual a 1980. N menos 2 igual a 1980 dividido por 180. 1980 dividido por 180 dá 11. Então, n igual a 11 mais 2. N igual a 13. E um polígono de 13 lados é chamado de tridecágono. Certo? A letra C e a letra D eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? Você é vergonha da profissão! Que é bem tranquila. A ideia é exatamente a mesma, então vocês acabem de fazer a C e a D. 3. Determine a medida dos ângulos internos e externos dos polígonos abaixo. Então, eu quero saber a medida do ângulo interno e do ângulo externo, eu não quero saber a soma. Então, a gente tem aquela fórmula aqui, n menos 2 vezes 180 dividido por n, que é do ângulo interno, ângulo externo, 360 dividido por n. Tá? Então, só trocar o n pelo número de lados, de novo fazer a e a b, a c e a d com vocês. Então, na letra A, o ângulo interno será n menos 2, aqui é um quadrilátero, 4 lados, menos 2 vezes 180,
dividido por 2. Isso aqui dá 2 vezes... 4 aqui embaixo, não é 2. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. 2 vezes 180 dividido por 4 vai dar 360 dividido por 4, 90. E o ângulo externo, 360 dividido por 4, que dá também 90 graus. Letra B é 8 lados, troquem I por 8, N façam. Letra C é 9, N, troquem o N por 9 façam. Letra D, 20, só trocar o N por 20, fazer a mesma coisa, tá? 4. Em cada caso, calcule o valor de x em graus. Em grau. Então, aqui a gente tem os ângulos internos e eu preciso, então, calcular o valor de x. Então, aqui na letra A é um quadrilátero, certo? A medida do ângulo interno, da soma dos ângulos internos de um quadrilátero, é 360 graus pela formulazinha n menos 2 vezes 180. Vai ficar 2 vezes 180, porque o n aqui é 4, 360 graus. Ou seja, se eu somar todos os ângulos aqui de dentro, x mais 105 mais 65 vai ter que dar 360 graus. Porque a soma dos ângulos internos é 360. Nós ficamos então com 2x mais 170 igual a 360. 2x é igual a 360 menos 170. 2x igual a 190. X igual a 190 dividido por 2. Isso aqui vai dar 95 graus. E a letra B, ele é um pentágono. Então, n menos 2 vezes 180, aqui o n é 5, porque ele é um pentágono. 3 vezes 180, 540. Então, se eu somar todos os ângulos de dentro, x mais x mais x mais x mais x, dá 540. 5x igual a 540. X igual a 540 dividido por 5. Isso aqui vai dar exatamente 108 graus. Questão 6. Determine o polígono que tem as medidas dos ângulos internos igual à medida dos ângulos externos. Interno igual a externo. Vimos, nós vamos trocar pelas formulazinhas. N menos 2 vezes 180 sobre N é igual a 360 sobre N. Aqui, esses dois N se cancelam, porque eles estão dividindo. Vamos ficar com N menos 2 vezes 180 igual a 360. Divide por 180, que dá 2 aqui. Então, N menos 2 igual a 2. N igual a 2 mais 2, que é igual a 4. Portanto, ele é o quadrilátero. Questão 5. Em um polígono regular, a medida do ângulo externo é 40 graus. Quantos lados tem o polígono? Externo, 40 graus. Vamos trocar pela formulazinha. 360 sobre N é 40 graus. 360 é igual a 40N. Quando eu estou fazendo a equação, eu não preciso estar colocando aqui o símbolo de graus, né? Então, multipliquei pelo N, agora eu vou dividir por 40. 360 dividido por 40, isso aqui dá, corta, 9 lados. Ele quer só o número de lados, ele não quer o nome. Então, aqui nós encerramos a questão. E a última, em um polígono regular, o ângulo interno menos o ângulo externo é 60 graus. Qual é esse polígono? Ângulo interno, dado pela fórmula n menos 2 vezes 180 sobre 2. Ângulo externo, dado por n, não é 2, é n. Errou! E o ângulo externo, dado pela fórmula 360 dividido por n. Ou seja, este menos esse dá 60, vamos escrever.
n menos 2 vezes 180 sobre n menos 360 sobre n é igual a 60. Vou multiplicar aqui tudo por n para se livrar do n, então vai ficar n menos 2 vezes 180 menos 360 igual a 60n, certo? Porque o n que está multiplicando os dois, né? Então, nós fazendo a distributiva aqui, nós vamos ficar com 180n menos 360 menos 360 igual a 60n. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, bem fácil de resolver. Letra para um lado, número para o outro. 180n menos 60n igual, aqui vai dar 720, se eu somar os dois, né? 720. 120n é igual a 720. Então, n é igual a 720 dividido por 120. Isso aqui dá 6. 6 lados. E se ele tem 6 lados, ele quer saber o nome, ele é um hexágono. Tá? E com esse exemplo, nós encerramos a nossa aula de polígonos. Então, de novo, façam uma listinha, coloquem todas, e são poucas, são 5 fórmulas que a gente viu nessa aula, tá? Então, a fórmula da soma dos ângulos internos, a fórmula, que não é uma fórmula, mas da soma dos ângulos externos, que é 360, a fórmula do número de diagonais, a fórmula do ângulo interno e a fórmula do ângulo externo. São 5 fórmulas que vocês têm que anotar no papel e ter do lado quando forem fazer os exercícios, tá? Aí tem, então, questão... acho que não tem nada disso na lista. Tem nos exercícios que eu vou deixar para vocês. Tentem fazer. Não consigo fazer, volta na aula, que tem exercícios muito iguais aos que estão nos que eu deixei para vocês. E aí, não conseguiu fazer, vem me procurar e a gente ajuda, tá? Então, abraço e até a próxima.